Tentar controlar um vício para quem tem problemas de compulsão e obsessão é mais ou menos como tentar controlar o incontrolável. Eu vivi isso na minha vida, praticamente metade dela. Durante 22 anos, eu bebi desenfreadamente, usei drogas desenfreadamente, vários tipos de substâncias, e aí consegui sair disso. E quero passar um pouco da minha experiência para que vocês também consigam e tomem essa decisão. Esse é o vídeo número 2 do nosso canal, Menos Vícios e Mais Virtudes. Durante o vídeo número 1, eu dei 5 dicas para que você possa virar o jogo, começar a sair desse ciclo destrutivo. Uso de drogas, uso de substância, álcool, jogo, pornografia, qualquer tipo de vício de forma destrutiva, ela é sequência de perdas na sua vida. Você sempre vai perder. Então, durante o vídeo número 1 dessas 5 dicas, eu resolvi fazer um vídeo para cada dica. Se você não assistiu, volta lá assistir o vídeo número 1, anota as 5 dicas, e a primeira dela que eu falei era para você admitir que não tem controle, para você se render e falar, não, eu não consigo lutar contra o meu vício. Parece estranho, né? Mas tem um jargão que fala, a fraqueza é a força. Quando você realmente sabe que perdeu para esse vício, que não tem como, você admite isso e aí começa as coisas acontecerem, porque você não luta mais contra, você simplesmente levanta a bandeira branca e deixa a coisa acontecer. Então, para demonstrar como fazer isso, esse primeiro passo, eu resolvi aqui contar a minha história, abrir o jogo e falar como que eu comecei a beber, usar drogas e tudo que eu perdi durante esse trajeto e também tudo que eu conquistei. Eu estou há 5 anos, 1 mês e alguns dias sem uso de nenhuma substância que altere a minha percepção, porque as drogas, a bebida faz isso. Ela altera os nossos sentidos, altera a nossa mente e altera a percepção da realidade. Então, estou 5 anos e 1 mês 100% natural, vamos dizer assim, sem alterar a minha percepção, sem alterar como eu vejo o mundo, nesse sentido. Vamos lá. Meu nome é Eduardo Alves, eu comecei a beber muito cedo, né? Com 12, 13 anos ali já tomava alguns porres, né? Aquele negócio de ficar desinibido, andar com colegas. Depois conheci aquela outra droga que dizem que é natural, de fumar, andava com skatistas, queria fazer parte do grupo. Depois falava, nunca vou usar química, mas cheguei na cocaína com 19, 20 anos mais ou menos. Mas até aí eu estava usando, associando a prazer, a balada, a chegar nas meninas, a ser o centro das atenções. E não tinha sentido ainda as consequências, né, da dor dessa substância. Eu falo desse tipo de vício, mas isso pode ser também pornografia. Hoje eu lido mais ou menos com procrastinação. Eu não estou perfeito. Eu ainda estou melhorando e tem muita coisa que eu posso melhorar. Redes sociais. Mas enfim, o que eu quero trazer para vocês aqui é todas as perdas que eu trouxe e tudo que eu conquistei depois de ter parado. Como que eu fiz isso? Bom, a primeira vez que eu percebi que eu tinha um problema com bebidas e drogas foi em 2006. Eu tive um câncer. Essa fase foi bem difícil. Câncer de testículo. Na verdade, primeiro eu fiz a cirurgia, retirou o tumor, e aí eu precisei fazer 6 meses de quimioterapia. Em 2006 eu tinha 24 anos de idade. E aí eu fazia quimioterapia de manhã, fiquei afastado do meu trabalho, né? Já era concursado na Prefeitura de São Bernardo como fiscal tributário. Nesse afastamento, fazia quimioterapia das 8 ao meio-dia, vários remédios ali na veia. Para quem não sabe, a quimio são vários saquinhos de remédios líquidos que vai injetável na veia. Passava muito mal à tarde, mas como eu estava afastado, eu ia beber e à noite eu ia usar drogas. E eu percebi que tinha alguma coisa errada. Por que nem com a minha vida em risco eu consegui parar? Eu consegui focar no meu tratamento de quimioterapia. Não, eu ia usar drogas desenfreadamente a noite inteira. Teve até um amigo meu, eu lembro até hoje, eu pedi para ele colocar droga ali para mim. Ele falou, não, mas você tá fraco. Eu falei, não me discrimina não, eu quero usar. Aproveitando ali que eu estava afastado, recebendo. E aí no outro dia passava muito mal na quimioterapia. E o médico falou para mim, ou você continua o tratamento de quimioterapia, ou você bebe e usa drogas, porque eu abri o jogo com ele. Mas eu fiz os dois e milagrosamente me curei. Mas eu percebi que tinha algo errado comigo, porque nem lutando contra a vida eu conseguia parar com essa obsessão de ficar louco, de alterar a minha realidade, como eu falei no começo. 2 anos depois eu precisei me internar numa clínica de recuperação, porque já estava desenfreado, eu não tinha mais como parar de usar. Eu não conseguia sozinho. Eu achava que era safadeza, eu achava que era falta de caráter, eu achava que eu tinha algum problema comigo, e realmente tem, que é uma doença, hoje catalogada. Mas enfim, eu consegui buscar essa ajuda, mas não era de coração. Era só para não perder o emprego na prefeitura.
mas aprendi bastante sobre a doença, consegui passar esse período, saí da clínica e já fui beber e usar da mesma forma. Minha faculdade, né, sou formado em Direito, eu entrei em 2002 e fui me formar somente em 2015. Foram 13 anos de faculdade por causa do uso. Aí vai falar que não atrapalha? Atrapalha demais, né? Bebidas e drogas, qualquer tipo de vício. Foram quase 3 faculdades o período que eu fiquei. Eu só não desisti porque eu tinha um sonho muito grande de ser juiz de direito. Então eu falava, eu preciso acabar a faculdade de direito para lá na frente fazer um concurso para juiz. Então fazia dependência, DP, né, que a gente chama das matérias, tranquei a faculdade por 2 anos, voltava, trancava de novo. Mas olha o atraso que os desses me deram. Em 2015 me formei na faculdade, já tinha sido exonerado lá da prefeitura por causa de faltas, por causa do vício. Fiquei desempregado há uns 3 anos, estudando para concursos públicos e usando desenfreadamente, toda semana, toda noite, sem dinheiro. Meu pai me bancava nessa época, né, porque eu falava para ele que eu estava estudando para ser procurador jurídico. E realmente, em 2019, eu passei para o concurso de procurador, fui para o interior em Itapira, coisa que qualquer pessoa tem um sonho, né? Quem estuda de direito quer ter um concurso de cargo de alto escalão, ganhar bastante dinheiro, ter um salário fixo, né? Em uma cidade do interior tranquila. Eu falei, vou virar rei na cidade, né? Com salário alto, procurador jurídico da Câmara de Vereadores, da cidade de Itapira. Quando eu cheguei lá, por causa da dependência química, perdi o emprego. Fiz o terror na cidade, usava desenfreado. Ali eu não tinha meus pais para me controlar o horário. Então eu aluguei uma casa, comecei a dever aluguel, usava 2, 3 dias seguidos, saía à noite para vender minhas coisas. Estava sempre ali, faltando no trabalho, tomando soro na veia, lá no hospital da cidade, o médico já até me conhecia. E eu não entendia como parar com isso. Por quê? Eu sempre tentei controlar o uso. E aí está a grande chave aqui do vídeo. Como controlar o uso? Controlar o incontrolável. A obsessão e a compulsão, você começa, mas não termina. Você quer ficar usando ou ficar no seu vício até o corpo perder todas as forças, até você perder todo o dinheiro. E a doença é progressiva. Então, nesse cargo público, fui exonerado de Itapira. Perdi também. Nesse meio tempo, antes de eu ir para o interior, eu perdi uma noiva por causa da bebida e drogas, ela não aguentou ficar comigo. Lá no interior eu namorei uma moça também, perdi ela por causa da bebida e drogas. Não dava certo. Tudo que eu colocava a mão apodrecia. Talvez você esteja nesse ciclo também, mas porque eu sempre tentava controlar. E foi aí que eu conheci uma outra moça pela internet, Fernanda, e ela falou, você é inteligente, você é procurador, vai se tratar, para com isso. E eu fiquei interessado amorosamente nessa moça, busquei uma clínica de recuperação lá no interior mesmo, em Itapira, chamada Instituto Bairral, e lá eu entrei realmente sabendo do meu problema. Eu falei, olha, eu decidi que daqui para frente eu não vou mais usar. Eu vou fazer tudo o que me falarem nessa clínica e vou fazer o possível para sair, o possível e o impossível para parar de usar. E aí, durante essa internação, né, foram 30, 35 dias mais ou menos. O total era 45, mas meu plano de saúde não cobria. Então eu fiquei ali o que o plano cobria, paguei alguns dias. Saí de lá, fui namorar essa moça e de lá para cá eu não usei mais. Então o que mudou? Eu não tentei mais controlar meu uso. Eu simplesmente encerrei ali e falei, olha, eu não posso usar. Não tem como eu usar um pouquinho, usar tal hora, até tal hora, né? Eu falava, vou usar até 10 horas da noite, vou usar até meia-noite. Usar uma substância em vez de outra, redução de danos. Não, é se entregar mesmo e falar, com isso eu não posso. E até hoje, né, com 5 anos e 1 mês sem uso, eu sei que eu não posso com bebida. Nada, zero. Não posso com drogas, qualquer tipo delas, que altera a minha percepção. Até medicamento eu tenho cuidado. Se for um medicamento que dá mais uma sonolência, que relaxa a minha mente, que deixa o corpo alterado, eu tomo cuidado, né? Porque eu vou querer mais e mais. Eu tenho essa compulsão. Então, qual que é a primeira dica? Se render, que é o que eu coloquei no primeiro vídeo lá. A primeira dica é você não tentar controlar, não tentar usar moderadamente. Qual que seja o seu vício, se for jogo, não apostar nenhuma vez. Nas Irmandades de Anônimos a gente fala, evite o primeiro gole, evite o primeiro uso, simplesmente para encerrar esse ciclo. Então, foi muitas perdas. Depois, com 2 anos limpo, 2 anos sem uso de substância, essa moça Fernanda, a gente já estava namorando, ia morar junto, alugou uma casa e ela veio a falecer. Faleceu com AVC. Ficou 2 meses na UTI, eu ia todos os dias. E aí, para não voltar a usar?
Eu sabia que eu não tinha controle. Se eu usasse ele para anestesiar a minha dor, eu iria jogar tudo pro buraco e provavelmente não estaria aqui fazendo esse vídeo. Então, tive que suportar essa dor da perda dela. Foi muito difícil nesse momento. Talvez seja a parte mais difícil da minha recuperação, depois que eu parei de usar nesses 5 anos e 1 mês. Mais difícil foi essa de enfrentar a morte dela, né? Sem anestesiar a dor, sabendo que eu não posso controlar o meu uso. Depois disso, antes disso, na verdade, eu já tinha passado de procurador novamente em outro município de Diadema, que é aqui perto de casa. Então, quando ela faleceu, eu já estava trabalhando lá. Hoje eu tenho 3 anos e meio, mais ou menos, lá, sem nenhuma falta, né? Sou um exemplo lá no meu trabalho, tenho certeza disso. E simplesmente porque eu larguei a mão do controle. Eu não quis mais controlar. E sempre quando eu tenho um vício hoje, que eu percebo que está me prejudicando, por exemplo, celular, redes sociais, por exemplo, pornografia, doce, qualquer tipo de vício que eu vejo que eu estou viajando ali e estou entrando em uma compulsão, eu largo o controle, eu corto da raiz, falo, não, eu não posso mais fazer isso. E não quero controlar, não quero, por exemplo, vou comer um chocolatinho por semana. Vou usar redes sociais meia hora por dia. Isso talvez dê muito certo para pessoas que não têm esse problema de compulsão e obsessão. Mas quem tem, é zero, é corte zero, é corte na veia. É falar que eu não posso, e se eu não posso nem um pouquinho. Isso é bem difícil para algumas outras áreas da vida, mas é onde dá o começo, o start do ciclo que você está. Então, é possível. No próximo vídeo eu vou falar como você procurar evitar pessoas, evitar lugares, evitar ambientes que te prejudiquem. Foi a segunda dica que eu dei no vídeo anterior e vai ser um próximo vídeo inteiro aqui. Um vídeo mais longo, falando ali sobre níveis neurológicos, sobre ambiência, identidade. Tem toda uma teoria sobre isso. Mas nesse vídeo aqui, o que eu quero falar é isso. É possível parar, é possível você identificar qual vício está te prejudicando e que você use a minha história, minhas fraquezas, as minhas perdas como exemplo para não precisar passar por tudo isso. Sair dessas trevas. Em 2024, me acharam na maçonaria. A gente fala que a gente não procura a maçonaria acha a gente, né? Um cliente meu de advocacia, um senhor, que está há mais de 20 anos na maçonaria, nunca tinha indicado ninguém para lá. Ele um dia chegou para mim, falou que viu algo em mim diferente e me convidou para entrar. Então ali também foi um renascimento para cuidar da minha espiritualidade, que eu respeito muito, e foi também uma virada. Olha quantos ganhos eu tive, né? Uma maçonaria, uma irmandade que me ajuda muito, tenho uma casa, tenho uma vida financeira estável, tudo porque eu descobri que eu não posso controlar o meu uso, tudo porque eu entreguei e admiti que eu não posso usar nem um pouco. E aí a vida começa a andar, as responsabilidades mudam. Eu quero que você também passe por isso, continua aqui no canal, menos vícios, mais virtudes, curte esse vídeo, salva, comenta aqui embaixo em que fase da recuperação você está, qual tipo de vício você tem, e vamos para cima, porque é possível fazer esse movimento, e lembra sempre, menos vícios, mais virtudes. Valeu, galera!